Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que atormenta boa parte dos estudantes em relação aí a pré-vestibulares, mas que eu vou tentar trazer com uma linguagem bem simples aqui para vocês, o básico sobre logaritmos. Então, quando a gente fala de logaritmos, a gente tem que entender que logaritmo é um expoente. Sim, logaritmo é um expoente. De que forma? Entenda o seguinte, nessa expressão que eu tenho aqui à esquerda da sua tela, você vai entender que 2 logaritmo de 16 na base 4, certo? Então, 2 é logaritmo de 16 na base 4. Então, logaritmo é um expoente. Então, de forma geral, eu posso dizer que o log de A na base B é assim como a gente lê a expressão. Então, lê-se log de A na base B. Ok. Onde A vai ser o logaritmando e B é a base. Então a gente lê log de A na base B, entendendo que ali o A é o logaritmando e B é a base. Beleza? Então só para a gente ter uma noção básica de logaritmo, né, entender um logaritmo como expoente também. E aí a gente vai para o próximo quadro, e no próximo quadro eu vou trazer mais exemplos sobre isso e a definição, as condições de existência do logaritmo. Beleza? Temos aqui 3 exemplos, tá, de logaritmo. Log de 81 na base 9 na letra A, log de 2 na base 8 na letra B e log de 25 na base 5 na letra C. Importante, gente, um conhecimento prévio que vocês precisam ter para entender logaritmos são as propriedades de potenciação e de radiciação, tá? Você faz necessário entender essas propriedades para você ter um bom entendimento também da parte de logaritmo na resolução de problemas. Então, vê, toda vez que você tiver um log de um número na base tal, você vai igualar isso a x. Então, log de 81 na base 9, estou igualando a x. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai empurrar o 9 para o outro lado da equação e ele vai tomar o lugar do x. E o x vai subir para o expoente. E você tira o nome log. Como, professor? Assim, vai ficar 81 igual a 9 elevado a x. O 9 empurra o x para o expoente e você tira o nome log. Ao resolver esse problema, como é um problema de equação exponencial, você precisa igualar as bases. Então, 81 é 3 elevado à quarta. Então, 3 à quarta é igual a 9 é 3 ao quadrado, elevado a x. Aqui você tem que 3 à quarta é igual expoente elevado a outro expoente, você multiplica os expoentes, 3 elevado a 2x. Isso vai dar que você corta as bases, tem gente que diz assim, né? Corta as bases. Você iguala, na verdade, os expoentes. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, você vai ter aqui 4 é igual a 2x, logo x é igual a 2. Então, log de 81 na base 9 é 2. Por quê? 9 ao quadrado é igual a 81. Tá? Eu transformei aqui na base 3, mas você poderia ter feito na base 9. Tá? Na base 9 seria até mais fácil, né? 9 ao quadrado, que é 81, é igual a 9 elevado a x.
Se as bases são iguais, os expoentes são iguais também. Então, veja como é mais simples fazer dessa forma. X igual a 2. Ok, vamos para a letra B. Na letra B, ele está dizendo log de 2 na base 8 igual a x. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. 2 é igual a 8 elevado a x. Igual às bases. Então, vou transformar 8 em base 2. 8 é 2 ao cubo. Isso elevado a x. Como eu já dei essa regrinha de potenciação aqui, fica mais fácil, tá? Expoente elevado a outro expoente, você multiplica os expoentes. Multiplicando ali os expoentes, você vai ter o seguinte. 2 é igual a 2 elevado a 3x. Ou seja, 1 é igual a 3x, né? Se as bases são iguais, o expoente também tem que ser igual. Então, você vai ter o seguinte. X é igual a 1/3. Então, quer dizer que 8 elevado a 1/3 dá 2. Certo? Essa é a noção que a gente tem que ter de logaritmo. Ok. Um exemplozinho mais fácil na letra C. Log de 25 na base 5 igual a x. Empurra 5 para o outro lado da equação, fazendo com que x vá parar no expoente. Então, você vai ter que 25 é igual a 5 elevado a x. Ou seja, igualando as bases, 25 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 5x. Logo, x é igual a 2. Não se esqueça, se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Chegamos então na condição de existência do logaritmo. Tá? A gente tem que entender o seguinte. O log de A na base B, ele existe se A for maior que zero e B for maior que zero. Então, A e B tem que ser positivos. E ainda B tem que ser diferente de 1. Por quê? Bom, se B for 1, não importa qual expoente eu eleve 1, sempre o resultado será igual a 1. A função, o log vai ser constante. Tá? E aí a gente começa a falar das propriedades. Para falarmos das propriedades, você deve considerar esses valores aqui do lado. Tá? Eles vão nos auxiliar a resolver alguns exemplos que eu coloquei ali para vocês. Geralmente, esses valores são dados nas questões, certo? Log de 2, log de 3, e uma coisa especial, né, específica. Se a base não aparece, é porque a base é 10. Tá? Então, se a base não aparece, a base vale 10. A primeira propriedade, eu coloquei aqui para vocês, é a seguinte. É quando o logaritmando é igual à base. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser sempre 1. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é igual a 1. Como assim, professor? Veja, pela definição lá, eu falei para vocês igualarem a x e fazer o quê? Empurra a base para o outro lado da equação, fazendo com que x vá parar no expoente. Então, como é que ficaria isso aqui? 3 é igual a 3 elevado a x. Perceba que não importa qual seja o número, se o logaritmando for igual à base, o expoente sempre será igual a 1. Então, aqui x igual a 1. Então, você não precisa fazer o cálculo. Bateu o olho, viu que o logaritmando é igual à base, resultado igual a 1 do logaritmo. Essa é a primeira propriedade, a propriedade mais tranquila aí que nós vamos ter. Segunda propriedade. A segunda propriedade é quando eu tenho um produto no logaritmando. Então, você vai perceber que tem um produto ali no logaritmando. O que é que você faz? O produto você abre em uma soma. Então, vai ficar o log do primeiro logaritmando ali, o primeiro fator do logaritmando na base C, mais o log de B na base C. Então, o produto você abre em uma soma. O produto
você abre em uma soma. Então, por exemplo, o log de 6. Se não aparece a base, a gente já sabe que a base é 10. Log de 6. Cadê o produto, professor? Bom, log de 6, eu posso reescrever como sendo log de 2 vezes 3. Aqui está meu produto no logaritmando. Pegando essas informações através dos dados, tá, gente? Ó, a gente vai sempre usar isso aqui. Log de 2 na base 10 igual a 0,3. Log de 3 na base 10 igual a 0,5. Voltando para cá, a gente vai ter o seguinte. O produto eu abro em uma soma. Então, vai ficar o log de 2 na mesma base, base 10, mais o log de 3 também na base 10. Ou seja, log de 2, 0,3, mais o log de 5, que eu aproximei ali, 0,5, isso vai ser igual a 0,8. Então, respondemos aí essa propriedade 2, o produto no logaritmando. Tá? O produto você transforma em uma soma. Terceiro, a terceira propriedade é aquela que diz que há uma divisão no logaritmando. Sempre quando você tem uma divisão, aí a gente pensa assim, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, eu vou fazer o inverso que eu fiz na propriedade anterior. Se eu peguei um produto e abri em uma soma, aqui eu vou pegar uma divisão e transformar em uma subtração. Então, vai ficar o log de A na base C menos o log de B na base C. Então, se eu tiver uma divisão no logaritmando, eu transformo em uma subtração. Exemplozinho, log de 5, você vai ter o seguinte aqui, né? Log de 5. Como é que vai ficar isso para a gente? Veja só. 5 eu posso fazer com uma divisão de 10 sobre 2. Ok? E aí a gente transforma essa divisão em uma subtração. Vai ficar o log de 10 na base 10. Olha a primeira propriedade aparecendo. Logaritmando igual a base. Menos o log de 2 na base 10, que está fornecido o dado lá em cima na nossa anotação. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Log de 10 na base 10, logaritmando igual a base, primeira propriedade, o resultado é sempre 1. Menos o log de 2, está fornecido o dado lá em cima, 0,3. 1 menos 0,3 dá 0,7. Tranquilo? Ok. Vamos para a quarta propriedade. São 5, tá? Na quarta propriedade, na quarta propriedade, você vai ter um expoente no logaritmando. E aí, o que é que você vai fazer aqui? Gente, sempre que você tiver um expoente no logaritmando, você vai pegar esse expoente e é como se você desse um tapa nele, para frente. Tá? Como se você desse um tapa ali para frente, você tirasse ele do A, do logaritmando, e levasse ele para frente do logaritmo. E aí você resolve o restante do logaritmo numa boa. Como assim, professor? Veja, log de A elevado a n na base B vai ser igual a n vezes o log de A na base B. Então perceba que eu dei um tapa no expoente e ele foi para frente, tá? Como um produto. E aí vamos fazer isso aqui. Log de 81 na base 3. Beleza. Cadê o expoente, professor? Eu posso transformar. Eu sei que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Como a gente fez lá no primeiro exemplo. Isso na base 3. Regrinha. Pega o expoente 4. Dá um tapa nele para frente. Deu o tapa nele para frente, como é que vai ficar essa expressão? 4 vezes o log de 3 na base 3. Logaritmando igual a base. Ó, o resultado é 1. Então, 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, log de 81 na base 3 é 4. A gente já tinha visto parecido, uma resolução dessa, mas eu queria mostrar para você que você pode usar mais de uma propriedade para resolver o logaritmo, tá? Se possível. E aí, por último, não menos importante, a gente tem a mudança de base. Como é que se dá essa mudança de base, né? Bom, digamos que eu tenho log de A na base B e eu não consiga resolver o logaritmo por nenhuma outra propriedade.
Então, o que é que a gente vai poder fazer aqui? Eu vou ter que mudar a base para conseguir resolver a questão. Então, eu vou mudar para uma base da minha escolha, tá? Por exemplo, uma base arbitrária C, e eu vou fazer o seguinte, vai ficar o log de A na base C sobre o log de B na base C. Então, eu mudei a base do logaritmo, e aí eu fiz uma divisão. Transformei isso em divisão, mudando a base. Um exemplozinho aqui embaixo, log de 3 na base 2. Esse log aqui você não consegue fazer pelas outras propriedades. Então, você tem que fazer pela mudança de base. Eu vou mudar para que base? Uma base que eu conheço, a base 10. Os dados estão fornecidos lá em cima. Então, eu vou fazer o quê? Vai ficar o log de 3 na base 10 agora. Você não precisa colocar ali a base quando for 10. Sobre o log de 2 na base 10. Então, vai ficar 0,5 dividido por 0,3. Divisão de números decimais com a mesma quantidade de casas de decimais, né? Você desconsidera a vírgula, fica 5/3, tá? Se você quiser continuar a continha aqui, aí você continua. 5 dividido por 3 vai dar uma dízima, né? 1,666 e por aí vai. Você pode arredondar aí para 2 casas decimais. Tudo bem? Então, gente, logaritmo, usando essas propriedades, se torna bem mais simples, tá? Óbvio que eu estou dando só o básico aqui para vocês. Posteriormente, se vocês quiserem, eu vou mandar mais material para vocês fazerem exercícios e para mostrar questões contextualizadas, né? Principalmente questões aí de vestibulares, Enem, essas coisas. Então, vê só. Por último, não menos importante, quando você for resolver uma questão que envolva logaritmo, né? Uma equação logarítmica, primeiro de tudo, você vai fazer o seguinte, tá? É uma espécie de passo a passo. Às vezes as questões não deixam tão explícito assim que se trata de um logaritmo até você ler os dados da questão, que vai estar lá os logs sendo dado para você. E aí esse passo a passo é o seguinte. Primeiro passo que você faz ao resolver uma questão contextualizada de logaritmo. Você isola quem está com a letra no expoente. Ou seja, você vai isolar a incógnita. Isola quem está com a letra no expoente. Tá? Então, quem tiver com a incógnita no expoente lá, você vai isolar ele. Vai deixar ele de um lado da equação e todo o resto do outro lado da equação. O segundo passo vai ser justamente você joga log dos dois lados da equação. Joga log dos dois lados da equação, ou seja, você lembra que fazer a mesma expressão dos dois lados de uma equação não altera o seu resultado, tá? Então, joga log dos dois lados da equação. Terceiro e último passo, muito importante, se você tiver algum valor em decimal, você vai transformar em fração. Então, decimal, você transforma em fração. E, se estiver em porcentagem, você também transforma em fração, porque é muito mais fácil trabalhar com fração em logaritmo. Porque você cai na terceira propriedade, aquela propriedade que você tem uma divisão no logaritmando e aí você abre uma subtração. Fica bem mais simples. Ok? Tá aqui então para vocês o básico do logaritmo, tá? Definição, condição de existência, as propriedades.
em um passo a passo. Posteriormente, a gente consegue aí resolver questões e trazer questões para mostrar para vocês também como faz ali para resolver. Tudo bom? Até mais. Um abraço. Valeu.